Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa e hoje eu tô aqui para falar com vocês do porquê é tão importante planejar o seu intercâmbio para 2022. Chama a vinheta! Estamos de volta agora para começar o vídeo do porquê é tão importante você planejar esse seu intercâmbio, esse tão sonhado intercâmbio para 2022. Obviamente, não vamos ser hipócritas. Alguém sabe quando isso efetivamente vai acontecer? Não sabemos. Infelizmente, não sabemos. Por que não sabemos? Porque realmente o governo australiano ainda não deu nenhuma certeza de datas quando os estudantes internacionais vão poder retornar à Austrália sem nenhuma restrição. Entretanto, isso não quer dizer que o sonho do seu intercâmbio tem que ficar parado. Gente, o mundo não tá parado só para você. O mundo tá parado para todo mundo. Então, por que você não aproveita esse tempo que tá parado para o mundo inteiro? Porque não é só você que não tá entrando na Austrália. Ninguém tá entrando na Austrália. Nem eu que tô aqui não consigo sair da Austrália. Então, aproveita esse tempo para planejar o seu intercâmbio da melhor forma possível, para você ter o intercâmbio como a melhor experiência da sua vida. E aqui eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer isso. E por que você vai fazer isso até o seu intercâmbio se realizar? Que a gente tem aqui, ó, muita esperança, pensamento positivo, que vai ser em 2022. Primeira coisa, incerteza com a fronteira, incerteza com a pandemia, esse monte de incerteza, não quer dizer que vai atrasar o sonho do seu intercâmbio. Eu vou te falar por quê. Quando eu planejei o meu intercâmbio, 5 anos atrás, eu demorei mais de um ano, desde o dia que eu fui numa agência e sentei com a pessoa para planejar até o meu embarque, foi quase 1 ano e meio, para ser bem exata. Por quê? Eu fui em mais de uma agência, eu pesquisei várias escolas, eu primeiro decidi que tipo de cidade que eu ia morar, né? Porque, por exemplo, eu não sabia qual cidade eu queria, eu sabia qual eu não queria, porque, por exemplo, eu odeio frio. Então, Melbourne não era uma opção para mim. Eu também não queria uma cidade muito grande, então Sydney também não era uma opção para mim. Então, eu tinha algumas cidades que eu sabia que eu não queria, mas eu não tinha certeza de qual eu queria. Acabei vindo para Brisbane, ainda bem, sou apaixonada por Brisbane. Então, todo esse processo, então, além da escolha da cidade, como eu já vim casada, eu já vim com meu marido, eu também tive que ter uma decisão puxada na acomodação. E aí, a gente vai chegar lá e vai dividir apartamento com outras pessoas, sendo que no Brasil a gente já morava só os dois, a gente já não divide, né? Não é que eu morava com a minha mãe, ele morava com a mãe dele e aqui a gente virou um casal, não, nós já tínhamos nossa casa lá. Então, assim, a acomodação também foi uma coisa que levou muito tempo pra gente decidir. Enfim, escola, ir no visto de partner ou cada um vai com seu visto de single? A gente demorou quase 1 ano e meio para fazer todo o processo entre decidir fazer o intercâmbio e realmente embarcar para a Austrália. O processo demorou mais ou menos 1 ano e meio. Então, se mesmo sem pandemia, se mesmo sem fronteira fechada, a gente demorou 1 ano e meio para planejar nosso intercâmbio, você também pode usar esse mesmo tempo sem achar que está perdendo tempo, porque um planejamento, ele é uma coisa longa, ele pode ser curto, mas ele tende a ser longo, né? Uma mudança de país, é uma mudança de vida. Então, enfim, isso acho que a primeira coisa que eu queria muito falar para vocês é que esse tempo de programação do intercâmbio, ele independe da pandemia, porque ele poderia acontecer mesmo se a pandemia não estivesse rolando. Agora, uma outra coisa que vale a pena... Gente, eu tô sempre olhando para baixo porque minhas anotações estão aqui, tá? Uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar bastante é o fato de, ó, isso aqui. Agora, é inegável, tá? É inegável o quanto as escolas estão mais baratas agora do que eram antes da pandemia. E descontos de 30%, 40%, 50% para quem contratar as escolas agora. Isso quer dizer que você tem que vir agora? Claro que não, né? A fronteira tá fechada, não dá pra vir. Mas pagando a escola, garantindo o seu COE, que é o Confirmation of Enrollment, que é o documento oficial que garante que você se matriculou e que você pagou aquela escola, você acaba garantindo um preço bem barato. Eu vou te falar que eu tô nesse mercado há 5 anos e eu nunca vi uma escola custar o preço que está custando agora. São escolas boas, são escolas de nível altíssimo,
escolas de inglês e VET e Higher Education a preços que dificilmente serão praticados de novo, mas que estão fazendo isso para conseguir manter as portas abertas, porque não entra ninguém na Austrália há quase 1 ano e meio, não entram novos estudantes há quase 1 ano e meio. Se você tem medo de contratar uma escola e ela fechar e você perder o seu dinheiro, não tenha medo. Por quê? Minha primeira sugestão é que você confira se tanto a sua agência quanto a sua escola são escolas registradas. Pergunte para sua agência, pergunte para a escola. Por quê? Se você pagar uma escola e ela for uma escola registrada aqui na Austrália, que normalmente tá? Porque vai emitir o seu tem CRICLES. Se essa escola fechar, tem um órgão aqui na Austrália chamado TPS, Tuition Protection Service, que ele vai garantir o reembolso total do seu dinheiro. Então, não tenha medo da escola fechar por causa da pandemia, porque se você tiver gasto qualquer valor em relação à escola, esse valor, e a escola fechar, e o seu COE já tiver sido emitido, esse valor vai ser reembolsado para você. Então, não se preocupe quanto a isso, porque a Austrália tem um plano de reembolso caso a escola feche. E eu vou te falar, nós já tivemos escolas que fecharam muito antes da pandemia, porque a escola é um business como outro qualquer que pode falir a qualquer momento, ou fechar mesmo as portas. Então a gente já teve escolas que fecharam muito antes da pandemia e dificilmente tem algum problema em relação a reembolso. Outra coisa que você pode fazer até essas fronteiras abrirem é se planejar, adquirir conhecimento sobre o assunto, pesquisar. Tem tantas coisas sobre a Austrália que você pode pesquisar. A gente já falou um pouco da cidade, mas eu vou te falar também o tipo de curso que você vai fazer. Você já tem inglês? Eu tenho inglês, mas eu não estou muito confiante. Você sabe os tipos de curso de inglês que existem? Você sabia que tem inglês desde o nível mais elementar até o mais avançado? São 6 a 7 níveis. Você sabia que se você já tiver um inglês avançadíssimo, ainda assim você pode fazer um certificado de inglês? Cambridge, IELTS, você pode fazer, tem diversos tipos de Cambridge, desde o Cambridge intermediário até o Cambridge avançadíssimo, que você pode ser professor de inglês, né, dependendo do nível de Cambridge que você estudar. Se você não quiser estudar inglês de jeito nenhum, você sabia que existem os cursos VET, que também podem ser direcionados na sua área? Tem cursos de 6 meses até 2 anos. Você sabia que, dependendo do curso VET que você estudar, você pode chegar até a residência, começando uma carreira nova aqui na Austrália? Tem muita informação. Se você tem vontade de realmente vir para a Austrália, começar uma carreira nova, mudar de vida, tem muita informação, tem muito conteúdo de qualidade, não só aqui na Australia Channel, mas também no nosso projeto Australia by Yourself, com todos os nossos serviços que a gente oferece. Então, use esse tempo para se planejar e saber as suas opções, né? Uma experiência tão importante que é uma mudança de vida do seu intercâmbio, é muito mais interessante que você tome as rédeas e saiba as informações do que simplesmente jogue na mão de uma agência para decidir o seu futuro, né? Uma coisa que eu sempre recomendo para todos os meus alunos, todos, e não é por causa da pandemia não, sempre recomendei. Como eu disse, normalmente um aluno demora para vir para a Austrália, pelo menos 1 ano. Desde a primeira vez que eu atendo um aluno até ele chegar aqui, pelo menos 1 ano. 1 ano, 1 ano e meio, e olha que eu atendo alunos brasileiros, já atendo alunos do mundo inteiro, já atendi gente de Portugal, gente que estava em Dublin e resolveu vir para cá, gente do Canadá que resolveu vir para cá. Mesmo assim, o planejamento ele toma tempo e geralmente a pessoa tem um gap aí, né, um espaçozinho entre a data que decidiu fazer o intercâmbio até realmente a vinda para o intercâmbio. E eu sempre dou a mesma recomendação: aproveitem esse tempo para estudar inglês. Quanto mais preparado vocês chegarem aqui, menos vai doer. Porque eu sempre falo, o inglês no começo ele dói. Você não conseguir perguntar para o motorista do ônibus onde é a rua tal, dói. Você não conseguir comprar um chip de celular porque você não consegue falar inglês, dói.
Gente, quantas vezes... Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu não tinha coragem de comer no Subway. O Subway aqui é muito barato. Custo-benefício é ótimo. Sanduichão, preço bacana. Eu não tinha coragem de ir, porque eu não sabia como pedir os ingredientes. Eu lá sabia como se falava alface, tomate, frango, não sabia. E aquela fila e o medo de falar inglês na frente das pessoas. Então, assim, tentem pelo menos, usem esse período para sair um pouquinho da zona de conforto. Tem muitos aplicativos de inglês. O mais famoso de todos do mundo é o Duolingo, que é gratuito e que pode te ajudar a pelo menos sair do básico, sair ali do elementar e chegar aqui um pouquinho mais confiante em falar coisas básicas, até no aeroporto, para você se encontrar durante a viagem. Então, eu usaria esse tempo para chegar aqui com o inglês pelo menos um pouquinho afiado. Vocês vão ver a diferença que vai fazer até na velocidade para vocês arrumarem um emprego quando chegarem aqui. Porque é muito mais fácil, obviamente, você arrumar um emprego falando um pouquinho de inglês que seja, mais fácil do que falando zero inglês. Bom, outra coisa também que eu sempre abordo com os alunos é sobre finalizar os cursos no Brasil. Eu tenho muitos alunos que trancam a faculdade para vir para cá fazer intercâmbio. E aí ficam numa indecisão danada. Por quê? Querem terminar a faculdade no Brasil, porque às vezes vem faltando um ano para se formar. E a ideia é vir para cá e ficar só 6 meses. Mas quando chega aqui, tem tanta oportunidade, a cabeça muda tanto. Às vezes conhece uma pessoa, às vezes se apaixona pela cidade, se apaixona pela nova profissão que está fazendo. E aí você não quer mais voltar. E aí fica aquela faculdade trancada, geralmente você tem prazo para deixar essa faculdade trancada. E eu vou te falar, eu tenho inúmeros alunos que perderam as suas faculdades que começaram lá porque não voltaram para terminar. Então, se eu posso te dar uma sugestão, aproveita, você está fazendo uma faculdade, termina essa faculdade. Aproveita, é a hora, termina, entrega aquele TCC que tá para trás, faz aquele curso que você tem vontade, aquele técnico que você sempre quis fazer, mas nunca achou que era a hora, termina o que vocês têm para fazer. E aí, acredite, a Austrália vai estar aqui 2022, 2023, 2024 para você fazer o seu intercâmbio muito mais preparado. E olha, eu vou te falar, se você ainda pensa em migrar, quantas profissões que estão na lista de alta demanda aqui na Austrália, tem pessoas que trancaram a faculdade para vir, e eu aposto que se soubessem, teriam terminado a faculdade antes de vir. Engenharia, chefe de cozinha, muitas profissões relacionadas à TI, né, tecnologia da informação. Então, por que não aproveitar essa pandemia para terminar esses cursos que podem te levar a um outro patamar até aqui na Austrália, né? Mas também, eu não quero ficar falando também aqui só de coisa boa, porque fechando o intercâmbio em 2022, existem algumas coisas que eu não posso garantir para vocês e que ninguém pode garantir para vocês, porque a gente tem algumas incertezas ainda sobre 2022. E eu quero trazer para vocês 3 delas. A primeira incerteza que a gente tem é sobre as passagens aéreas. A gente não sabe quanto elas vão custar. O que eu posso falar para vocês é que durante o ano de 2016 até 2020, antes de começar a pandemia, que é o ano que eu fui ao Brasil, por exemplo, a média de passagem, de preço de passagem era de mais ou menos 5 mil reais, ida e volta, né? Então, obviamente, depende da rota que você comprar. Existe hoje rota, tô falando de São Paulo, Brisbane, tá, gente? Obviamente, outras cidades podem ser um pouco mais caros ou até mais baratos. Mas eu já vim pelo Chile, Dubai, Estados Unidos e Nova Zelândia, né? Já fiz, acho que todas as possibilidades. Os preços variam, mas a média é de 5 mil reais. Sempre paguei dessa forma, ida e volta. Eu sempre comprei ida e volta, tá, gente? Porque eu sempre tentei ir ao Brasil pelo menos uma vez por ano. Se você não tem essa vontade, muita gente me pergunta isso. Eu preciso comprar a passagem de ida e volta? Então tá, vou falar para vocês. A orientação é que
compre-se a passagem de ida e de volta, mas não existe checagem disso quando você entra aqui se você tem a passagem de volta. Você pode dar o azar de um agente da imigração te pedir a passagem de volta, e se você não tiver essa passagem, ele pode pedir que você compre na hora. Mas assim, ó, em 5 anos de experiência nesse mercado, eu só vi isso acontecer uma vez. Então, é uma decisão super pessoal comprar a passagem de ida e de volta ou só de ida. Eu, particularmente, gosto de comprar ida e volta, mas essa é a primeira insegurança de 2022. A gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar para voltar a custar esse valor e se vai voltar a custar esse valor, né? Ou se vai ser mais barato ou se não vai, enfim. A gente não tem essa previsão. Então, a passagem aérea é a nossa primeira insegurança para 2022. A segunda insegurança são os vistos. Quão risco vai ter um visto de estudante na Austrália? Quão arriscado vai ser um visto de turista para vir para a Austrália? Ninguém sabe. Antes da pandemia, era muito simples, né? A gente tinha os estudantes, os países têm níveis, né? Divididos entre níveis 1, 2 e 3, isso não tem nada a ver com o primeiro mundo ou terceiro mundo, tem a ver com os tipos de relacionamento entre países, e a gente tem as escolas também que têm níveis. Então você usava um cálculo que até a imigração proporciona o link dessa calculadora, e aí você tinha que preencher alguns requisitos. Então eu sempre falo, né, o máximo de vínculos com o seu país de origem possível. Se você não tiver nada, a comprovação financeira vai ser muito importante. Agora, se você é concursado, você tem um filho no Brasil, quanto mais vínculos com o Brasil você tiver, mais chances da aprovação do seu visto. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o ponto é, a gente não sabe, depois da pandemia, se vai ter tanta aplicação, a gente vai ter mais vistos negados, menos vistos negados. Tudo isso é uma incógnita, a gente não sabe nada sobre os riscos de vistos pós-pandemia. Então, é uma coisa que também a gente vai ter que esperar e ver o que vai acontecer com o tempo. A mesma coisa as escolas. A gente sabe, eu recebo questionamentos praticamente diários. E se fechar? E se essa escola não abrir mais meu campus? Né? Por exemplo, existem escolas que continuam abertas, mas fecharam o campus da cidade tal, fecharam o campus da cidade tal. Então, assim, tudo isso, se você está fazendo o seu intercâmbio, o seu processo de intercâmbio numa escola registrada aqui na Austrália, numa agência registrada aqui na Austrália, todo o dinheiro que foi pago está garantido por um órgão chamado TPS, Tuition Protection Service. E você consegue pegar de volta esse dinheiro, destinar para uma nova escola. Mas, de novo, né, a gente não sabe quantas escolas vão fechar até lá. Eu vou ser bem sincera com você. A gente aqui na Austrália não teve muitas escolas fechando. A gente tem escolas reduzindo a quantidade de cursos, reduzindo a quantidade de professores, reduzindo até o tamanho e a capacidade. Mas fechando, a gente teve pouquíssimas escolas. Mas a gente não sabe como isso vai repercutir até as fronteiras estarem completamente abertas. Então, essas são as 3 inseguranças que eu acho que a gente tem que considerar para 2022. Mas, para contrabalancear tudo isso, eu trouxe alguns itens que eu acho que a gente também tem que conversar, porque colocando na balança, pode te convencer a ser uma boa ideia terminar de fazer esse planejamento até 2022. Então, uma coisa que é fato, tá? A Austrália nunca precisou de tanta mão de obra. A Austrália está abrindo várias brechas. Então, por exemplo, os próprios estudantes internacionais que sempre só puderam trabalhar 40 horas quinzenais em várias áreas, como cuidador de idosos, hospitality, turismo, estão podendo trabalhar sem limitação de horas, porque realmente não tem gente para trabalhar. E te digo mais, agora durante a pandemia, o salário mínimo o salário pago, na verdade, o salário mínimo não mudou, mas o salário pago nunca esteve tão alto. A gente tem trabalhos básicos pagando $25 a hora, né, $30 a hora, o que antes eram pagos $20, $22 a hora. A gente acha, e alguns estudiosos também acham, que esse valor não vai baixar quando as fronteiras abrirem, né? Porque agora vai ficar um tempo pagando esse valor e depois é muito difícil baixar. Então a gente está muito otimista que realmente esse valor pago por hora se mantenha assim mais elevado, porque realmente precisa de mão de obra.
E a gente está percebendo que está surgindo vagas de trabalho em diversas áreas, tá? Então, por exemplo, pessoas que sempre trabalharam como nene, por exemplo, né, babá, ou então como cleaner, estão migrando para outras funções, principalmente relacionadas às áreas de turismo e hotelaria, porque podem trabalhar full time. E aí você vê muita gente que está mudando completamente de carreira. Então, pessoas que estavam estudando business resolveram mudar para estudar cookery, que é chefe de cozinha, para ter mais experiência e dessa forma mais chances de ficar aqui na Austrália. Inclusive, quando a gente vê a lista nacional, a gente tem algumas profissões que estavam meio desacreditadas e que estão relacionadas a essa área e que estão voltando com força total para a lista. Então, toda vez que você considerar a Austrália, pensa que eu acho que a pandemia pode ajudar a gente a longo prazo. Bom, a imigração, ela também está facilitando, ou pelo menos ela tem planos de facilitar, algumas profissões para que essas pessoas venham para a Austrália. Então, principalmente as áreas de tecnologia, né? Se você trabalha com análise de dados, se você trabalha com desenvolvimento de software, principalmente a área de TI, toda a parte digital, a Austrália está com diversas vagas e diversos tipos de vistos disponíveis para quando a fronteira abrir. Então, se você trabalha em uma dessas áreas, recomendo fortemente que você procure um agente de imigração e se você tem vontade de migrar para a Austrália, né? Outra coisa que eu acho que a gente até divulga bastante na nossa página do Instagram, mas pouca gente fala o quanto que a Austrália está crescendo agora durante a pandemia, ou pelo menos não deixou de crescer o que era projetado. Então as obras continuam acontecendo, as contratações de trabalho continuam acontecendo, o desemprego que tinha caído já recuperou. Então a Austrália é uma economia que se recuperou muito rápido de uma pandemia mundial. Isso quer dizer que depois que as fronteiras abrirem, a chance de estudantes internacionais ficarem sem emprego ou da economia travar é muito baixa, né? A gente está percebendo que a recuperação é rápida e isso reflete de uma forma muito positiva no intercâmbio, né? Que é o fato de você conseguir achar uma acomodação por preço justo, escolas em preço justo, empregos que paguem o suficiente. Então, mostrar que a economia se recupera fácil impacta positivamente na vida de todo mundo, desde o cidadão que já está aqui até o estudante brasileiro que pensa em vir para cá ano que vem. Bom, e aí, mais do que isso, recentemente foi lançada uma pesquisa mostrando que a Austrália foi um dos países que melhor lidou com a pandemia. A gente tem 4 cidades australianas que hoje são as 4 que estão entre as 10 melhores do mundo em relação como lidaram com a pandemia. Além disso, recentemente lançaram um estudo sobre cidades mundiais. Não foram todas as cidades que participaram, foram só algumas, mas a Austrália ficou com 4 cidades entre as 10 cidades que melhor lidaram com a pandemia. Então, em relação à segurança, em relação à saúde, infraestrutura, lockdown, enfim, eles têm alguns critérios. E Brisbane, Adelaide, Melbourne e Sydney, acho, foram as cidades que foram reveladas como com boas estratégias em prevenção à pandemia. Fora isso, todo ano lançam uma lista de 10 cidades que têm a melhor qualidade de vida e sempre cidades australianas estão nessas listas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não foi a pandemia também que fez essas cidades mudarem. Algumas cidades australianas seguem sendo ótimos lugares para se ter uma qualidade de vida e a gente espera de verdade que vocês possam ter a oportunidade de vir para cá e realmente entender o que é morar numa cidade que tem um alto nível de qualidade de vida. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos produtos e serviços, cidades australianas, como vir aqui, como vir morar aqui e conhecer realmente um país que é foco em qualidade de vida, conheça um pouquinho mais sobre os produtos do Australia by Yourself, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse projeto.